Capítulo 5. Nem todas as profecias são de Deus. Precisamos entender, e esse é o passo número 5, que nem todas as profecias são de Deus, embora elas possam realizar-se. Nós vemos a demonstração disso no capítulo 13 de Deuteronômio. Deuteronômio 13, 1 a 5 nos diz o seguinte: Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: Vamos após outros deuses que tu não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim, tirarás o mal do meio de ti. Algumas vezes as pessoas dizem: bem, aquilo deve estar certo porque aconteceu. Mas, mesmo em meio a algumas circunstâncias, quando realmente acontece, não é de Deus. Por quê? Veja novamente o passo 2. Tal sinal, maravilha ou profecia leva você ao Todo-Poderoso ou te afasta dele? Faz com que você se torne mais reverente ao Pai Celeste, ao Espírito Santo e à Bíblia, ou o distancia do novo nascimento e de outras doutrinas fundamentais? Se julgássemos essas profecias, não seríamos confundidos. Talvez algumas pessoas tenham lido o livro Um Dom de Profecia, que fala sobre Jeane Dixon, mas o que diz não é verdadeiro. Nada dele é autêntico. A senhora Dixon não tem o dom bíblico de profecia, embora profetize. Alguém disse: por quê? Algumas vezes, 85% do que ela profetiza acontece. Ela deve ser uma profetisa verdadeira. As Escrituras falam ainda em Deuteronômio 13 sobre pessoas que profetizam e mostram sinais e maravilhas, e a profecia se realiza. O Senhor, no entanto, alerta que, apesar disso, ela não provém dele, ou seja, a profecia não provém do Senhor. Por quê? Em vez de ela levar as pessoas para o Altíssimo, afasta-as da sua presença. Li toda a obra Um Dom de Profecia, por isso posso falar sobre ela com autoridade. Em página alguma é mencionado o sangue de Jesus Cristo, e o Espírito Santo é citado somente na referência a 1 Coríntios 12:10b e a outro a profecia, em uma tentativa de dizer que Jeane Dixon poderia ter o dom de profecia. No livro, a autora mostra de onde vieram sua filosofia e suas crenças. Certa vez, relata ela, uma serpente ter se aproximado dela em uma visão. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe que a serpente tipifica o diabo. Anjo algum jamais visitou alguém sob a forma de uma cobra. O livro, contudo, conta que uma serpente veio e se enrolou na senhora Dixon para contar-lhe certas coisas. Essa afirmação não é algo que alguém me tenha contado, pois, além de não crer que seja correto repetir um boato, pude ler a obra inteira, palavra por palavra. É certo que as profecias genuínas de Deus não devem ser usadas com a finalidade de predizer quem ganhará uma corrida de cavalo ou uma campanha política. Precisamos julgar e corretamente esmiuçar a chamada profecia. A senhora Dixon disse que, quando ela era pequena, sua mãe a levou até uma cigana, que estava acampada fora da cidade e lia a sorte. Aquela vidente ficou muito excitada por encontrá-la e disse: vejo uma espécie de aura sobre sua filha. Ela é dotada por Deus e será usada dessa maneira. Ela achou maravilhoso dar à criança uma bola de cristal. Assim, quando Jeane Dixon estava com 8 anos de idade, começou a consultar aquela bola de cristal. Ela conta no livro que, quando as pessoas chegam para receber aconselhamento, algumas vezes ela olha para aquela bola e vê coisas. Se a visão aparece do lado direito da esfera, tem um determinado sentido. Se é vista do lado esquerdo, ela significa algo totalmente diferente. Jesus não olhava para a bola de cristal alguma. Os dons bíblicos de profecia e as revelações pelo Espírito de Deus nada têm a ver com bolas de cristal. Jeane Dixon é uma médium psíquica e indivíduos ingênuos têm engolido a história de seu dom de profecia.
Que ela tem um dom, tudo bem, mas este não procede do Onipotente ou do Espírito Santo. Para ter os dons do Senhor, é preciso ser um filho de Deus, o que nem todo mundo é. Indivíduos de bom coração têm sido desencaminhados por esta falsa profetisa. Perceba o perigo que há nas pessoas que anseiam conhecer e buscar o Pai Celestial. Algumas de determinadas denominações, por exemplo, mas que por não conhecerem os fatos, começam a seguir Jeane. É por isso que estou fazendo este alerta. Cristãos idôneos disseram-me que uma classe adulta de estudo bíblico de uma certa igreja conseguiu este livro, o livro Um Dom de Profecia, de Jeane Dixon, e então fez a leitura dele. O pastor comentou: isso deve ser o que o Senhor diz em 1 Coríntios sobre o verdadeiro dom da profecia. Então eles estudaram aquela produção literária. Conheço alguns pregadores e cristãos pentecostais que disseram exatamente a mesma coisa. Fiquei surpreso e assustado. Eles deveriam ser capazes de dizer que se o que leram está certo ou errado. Como vimos, a Bíblia afirma que é possível julgar a profecia pelo rumo dos acontecimentos. A palavra orienta também que se um profeta ou sonhador levantasse na congregação e profetizar certas coisas, ou ainda mostrar um sinal, uma maravilha, e isso acontecer, vocês não deverão segui-lo, se ele os conduzir para outros deuses. Em outras palavras, caso ele afaste você de Deus, das Escrituras ou do que for correto, não o siga, mesmo que a profecia seja cumprida. Em vez disso, faça a si mesmo a pergunta: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Jeane Dixon compareceu uma vez em Dallas, na mesma época em que eu estava tendo um seminário, e falou para um clube, conseguindo muita publicidade, em virtude do seu livro mais vendido. Um repórter que estava presente escreveu que, depois daquela palestra, Jeane falou algo sobre a vida de cada um dos membros do clube. Por vezes, ela pegou nas mãos deles para obter as vibrações certas, como eles disseram: não gosto de vibrações, creio nas revelações do Espírito Santo. Agindo como uma médium psíquica, em certo sentido, prevendo a sorte, ela disse palavras como: vejo que você vai viajar e tal coisa vai acontecer. É verdade que o Espírito Santo pode conceder uma premonição para uma pessoa. Por exemplo, quando Paulo embarcou naquele navio para Roma, ele disse: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Atos 27, 10a. Aquele aviso, irmãos, partiu do Espírito de Deus. Também é verdade que algumas manifestações psíquicas funcionam de modo semelhante aos dons do Espírito. Quando esse poder está operando em mim, às vezes tenho de tocar as pessoas, como fez a senhora Dixon, para que os dons operem. Mas a questão é: de onde vem o dom e para que ele é usado? É apenas alguma coisa para se brincar ou é procedente das Sagradas Escrituras? Ele conduz as pessoas à adoração, leva-as até Jesus e faz com que reverencie o Senhor? Ou funciona para qualquer pessoa, algum velho beberrão, algum jogador ou um viciado? Se for assim, não será de Deus.